Antes de começar o seu dia, escute isso com atenção. Deus não te acordou esta manhã por acaso. Existe um propósito respirando dentro deste novo dia, mesmo que você ainda não consiga enxergar. O simples fato de você abrir os olhos hoje já é uma prova de que a graça de Deus ainda está sustentando sua vida. E talvez, nos últimos dias, você tenha acordado mais cansado do que descansado. Talvez a mente tenha dormido preocupada e o coração tenha amanhecido pesado outra vez. Mas antes que o medo tome conta da sua manhã, Deus quer tomar conta do seu coração. Pai, nesta manhã eu não quero começar correndo, distraído ou sufocado pelas preocupações. Antes de qualquer coisa, eu quero reconhecer que foi Tua misericórdia que me trouxe até aqui. Enquanto muitos desistiram, o Senhor me sustentou. Enquanto eu chorava em silêncio, o Senhor me guardou. Enquanto ninguém via minhas batalhas internas, Tua mão permaneceu sobre mim. E hoje eu te agradeço pela vida, pelo ar que entra nos meus pulmões, pela oportunidade de recomeçar. Porque mesmo carregando dores, eu ainda estou de pé. Mesmo tendo enfrentado noites difíceis, o Senhor permitiu que eu visse um novo amanhecer. E isso já é um milagre. Senhor, eu entrego esta manhã nas Tuas mãos. Entrego meus pensamentos, minhas emoções, minhas preocupações e tudo aquilo que tem tentado roubar minha paz. Não quero caminhar hoje dominado pela ansiedade, pelo medo ou pelo peso do amanhã. Quero caminhar lembrando que o Senhor já está comigo antes mesmo que este dia comece. Pai, visita agora quem acordou sem forças, quem abriu os olhos já sentindo o peso da vida, quem sorri por fora, mas por dentro está lutando contra o desânimo. Derrama Tua presença sobre essa pessoa agora, porque existem corações cansados precisando sentir novamente que não estão sozinhos. E enquanto esta manhã começa, Deus já está preparando algo que pode mudar completamente o rumo do seu dia. Talvez você ainda não perceba, mas o céu já começou a mover coisas ao seu favor. Se você entrega este novo dia nas mãos de Deus, escreva com fé: Senhor, guia meus passos hoje. Pai, antes que eu enfrente qualquer responsabilidade deste dia, eu quero parar tudo por um instante e simplesmente Te agradecer. Porque existem bênçãos tão silenciosas que muitas vezes eu deixo passar sem perceber. O Senhor me sustentou durante a noite, guardou minha casa, protegeu minha mente, me permitiu respirar mais uma vez. E quantas vezes eu acordo já preocupado com o que falta, sem agradecer pelo que já recebi. Hoje eu não quero começar o dia focado apenas nos problemas. Quero começar lembrando da Tua fidelidade, porque se eu cheguei até aqui, foi pela Tua mão. Houve momentos em que pensei que não conseguiria continuar, dias em que a tristeza quase venceu, noites em que o medo tentou sufocar minha fé. Mas mesmo quando eu estava fraco, o Senhor continuou cuidando de mim em silêncio. Obrigado, Pai, pelas portas que o Senhor fechou e eu não entendi. Obrigado pelas vezes em que o Senhor me livrou de algo que meus olhos não conseguiam enxergar. Obrigado pelas orações que ainda não foram respondidas do meu jeito, porque até no silêncio existe cuidado Teu. Senhor, me ensina a perceber Tua presença nas pequenas coisas, no amanhecer, na paz de um instante, em um abraço, em uma palavra, em um livramento invisível, porque existem milagres acontecendo todos os dias que muitas vezes eu deixo de enxergar por estar consumido pela pressa, pelo medo ou pela ansiedade. E nesta manhã, eu peço que o Senhor renove minhas forças emocionais. Existem pessoas ouvindo esta oração enquanto carregam preocupações escondidas, pessoas cansadas mentalmente, pessoas tentando continuar fortes para não desabar diante dos outros. Mas o Senhor conhece cada peso silencioso, então visita agora essa alma cansada, toca onde ninguém consegue tocar, cura pensamentos feridos, acalma a mente acelerada e faz essa pessoa sentir, ainda nesta manhã, que o Senhor continua perto.
Porque quando Deus entra em um novo dia com alguém, até o coração mais cansado começa a encontrar esperança outra vez. E talvez o que Deus está prestes a fazer hoje seja maior do que você imagina. Pai, enquanto esta manhã continua começando, eu te peço uma coisa que talvez ninguém esteja vendo, que eu preciso tanto: paz dentro da minha mente, porque existem batalhas que acontecem em silêncio, batalhas que não aparecem no rosto, mas consomem a alma aos poucos. Pensamentos pesados, medos escondidos, ansiedades acumuladas, preocupações que roubam a força antes mesmo do dia começar. E talvez exista alguém ouvindo esta oração agora exatamente assim, cansado mentalmente, com o coração acelerado, tentando manter tudo sob controle, enquanto por dentro sente que está desmoronando. Pessoas que dormiram preocupadas e acordaram ainda mais aflitas. Pessoas que já abriram os olhos pensando nos problemas, nas contas, nas dores, nas respostas que ainda não chegaram. Mas hoje, Senhor, eu entrego tudo isso diante de Ti, porque eu reconheço que existem pesos que eu não consigo carregar sozinho. Existem guerras emocionais que somente Tua presença pode acalmar. Então entra agora nessa mente inquieta. Silencia toda a voz de medo. Quebra toda a confusão interior. Remove essa sensação constante de angústia que tem roubado a alegria e a esperança. Pai, não permita que a ansiedade controle este dia. Não permita que pensamentos negativos ditem o rumo desta manhã. Eu não quero viver preso ao medo do que pode acontecer. Quero aprender a descansar na certeza de que o Senhor já está cuidando de tudo aquilo que eu ainda nem consigo enxergar. Senhor, me ajuda a desacelerar a alma, a respirar de novo, a confiar novamente, porque existem momentos em que o coração fica tão cansado que até orar parece difícil. Mas mesmo nas fraquezas, o Senhor continua perto. Mesmo quando faltam palavras, o céu ainda escuta lágrimas silenciosas. E eu sinto que Deus está tocando agora exatamente a área onde você mais tem lutado em silêncio. Aquilo que ninguém sabe, aquela preocupação que você esconde até sorrindo, porque o Senhor não ignora dores escondidas. E talvez antes deste dia terminar, Deus transforme em testemunho aquilo que hoje ainda é motivo de preocupação dentro de você. Pai, nesta manhã eu também te entrego o meu futuro, porque muitas vezes o que mais cansa não é apenas o presente, é o medo do que ainda pode acontecer. Há pessoas ouvindo esta oração com o coração apertado por causa do amanhã, sem saber como certas situações vão se resolver, sem entender como algumas portas vão se abrir. E quanto mais tentam encontrar respostas, mais a ansiedade tenta dominar a mente. Mas hoje o Senhor nos chama para confiar outra vez. Mesmo quando não conseguimos enxergar o caminho completo, o Senhor já está lá na frente, preparando cada detalhe. Nada foge do teu controle. Nenhuma lágrima passa despercebida. Nenhuma oração sincera é ignorada pelo céu. E ainda que existam atrasos, lutas e dias difíceis, Tua mão continua conduzindo nossa história. Pai, tira do nosso coração o medo de não dar certo, o medo de perder, o medo de fracassar, o medo de não conseguir continuar. Porque existem pessoas carregando um peso enorme por tentarem resolver tudo sozinhas. Pessoas que se cobram demais, que se preocupam demais, que vivem em estado de alerta, como se tudo dependesse apenas delas. Mas hoje nós descansamos em Ti, porque o Senhor continua sendo Deus mesmo quando não entendemos os processos. O Senhor continua abrindo caminhos invisíveis enquanto pensamos que estamos parados. E aquilo que parece impossível para nós nunca foi impossível para Ti. Senhor, vai na frente desta pessoa hoje. Prepara conversas. Abre portas certas, livra de decisões erradas, afasta pessoas mal intencionadas, guarda a mente, o coração e os passos dela. Que Tua favor acompanhe cada lugar onde ela entrar nesta manhã.
E se houver alguém ouvindo esta oração, sentindo medo do futuro, que agora receba coragem, porque o amanhã não está nas mãos do medo, está nas mãos de Deus. E talvez você ainda não consiga ver, mas algo está começando a se mover ao seu favor. O céu já ouviu suas lágrimas. Deus já conhece sua necessidade. E no tempo certo, aquilo que hoje parece distante pode surpreender seu coração. Pai, antes que esta manhã continue, eu quero te pedir forças para permanecer firme ao longo deste dia, porque existem batalhas que começam logo cedo tentando roubar nossa paz, nossa paciência e até nossa fé. Pequenas pressões, palavras difíceis, preocupações inesperadas, e sem perceber, o coração vai ficando pesado outra vez. Mas hoje eu peço, sustenta minha alma durante cada hora deste dia. Quando o cansaço chegar, me fortalece. Quando a ansiedade tentar voltar, me acalma. Quando pensamentos negativos aparecerem, me lembra que o Senhor continua comigo. Porque eu sei que não consigo enfrentar tudo sozinho. Preciso da tua presença me guiando, me corrigindo, me protegendo e me sustentando em cada decisão. Pai, não permita que eu me torne frio por causa das lutas. Não permita que as dificuldades roubem minha alegria, minha fé e minha capacidade de amar. Existem pessoas que começaram este dia sorrindo por fora, mas por dentro já estão emocionalmente esgotadas. Pessoas que carregam responsabilidades demais, dores demais, preocupações demais, e quase nunca tem alguém para dividir o peso. Então visita agora esses corações cansados. Derrama força onde existe fraqueza. Derrama esperança onde existe desânimo. E faz essa pessoa sentir que ela não precisa carregar tudo sozinha, porque o Senhor continua sendo abrigo para os cansados e descanso para os aflitos. Senhor, guarda também meus pensamentos durante este dia. Não deixa minha mente ser dominada por medo, comparação, insegurança ou tristeza. Ensina-me a olhar para a vida com olhos de fé. Mesmo diante das dificuldades, ajuda-me a lembrar que o Senhor continua trabalhando em silêncio. E se hoje houver batalhas, que eu não esqueça da tua presença. Se houver atrasos, que eu não perca a confiança. Se houver momentos difíceis, que eu não solte tua mão. Porque talvez o maior milagre que alguém precisa hoje não seja uma resposta imediata, mas forças para continuar caminhando sem desistir. E enquanto esta oração se aproxima do fim, eu sinto que Deus ainda quer falar algo muito profundo ao seu coração nesta manhã. Pai, nesta manhã eu termino esta oração colocando diante de Ti tudo aquilo que existe dentro do meu coração. Os sonhos que ninguém conhece. As preocupações que escondi em silêncio, as dores que tentei suportar sozinho, os medos que às vezes me fazem perder o sono. O Senhor conhece cada detalhe da minha vida melhor do que eu mesmo conheço. E mesmo assim, o Senhor continua me amando. Isso é o que mais me toca nesta manhã, porque muitas vezes eu me sinto falho, cansado, insuficiente. Há dias em que minha fé parece pequena, dias em que eu me sinto perdido, sem direção, sem respostas. Mas ainda assim, tua misericórdia me alcança outra vez. Ainda assim, o Senhor me desperta para um novo começo. Então hoje eu escolho confiar. Não porque tudo está perfeito, não porque todas as respostas chegaram, mas porque o Senhor continua sendo fiel. E se tua mão me sustentou até aqui, ela continuará me sustentando daqui para frente. Pai, abençoa esta pessoa que está orando comigo agora. Visita sua casa, guarda sua família, protege sua mente, fortalece seu coração. Que nenhuma notícia ruim, nenhum medo e nenhuma batalha roubem a paz que vem do céu. Se existir alguém ouvindo esta oração completamente cansado, renova as forças dele agora. Se existir alguém chorando em silêncio, abraça essa alma neste instante. Se existir alguém pensando em desistir, sopra a esperança novamente dentro desse coração. Senhor,
Que este dia seja guiado pela tua presença. Que haja paz onde antes havia tormento. Que haja direção onde antes havia confusão. Que haja esperança onde antes havia medo. E, acima de tudo, que nunca nos falte tua presença. Porque quando o Senhor está conosco, até os dias difíceis se tornam suportáveis. Até as batalhas se tornam menores. Até o coração encontra descanso outra vez. E talvez hoje seja exatamente o começo de algo novo que Deus está fazendo dentro de você. Talvez esta manhã marque o dia em que sua esperança começou a voltar. Se você recebe esta oração no seu coração, escreva com fé: Deus vai cuidar de tudo.